Olá. Em clima de carnaval, enquanto o Instagram está anunciando para as pessoas que nós estamos ao vivo, nós estamos aqui disciplinarmente, quarta-feira de cinzas, 15 para o meio-dia, para continuarmos as nossas lives. Nós, na última live, falamos uma frase que eu quero que ela seja repetida e reiterada diversas vezes na cabeça de todo mundo que quer aprender alguma coisa comigo. Progredir estratégica e financeiramente não é pecado, não é ganância e não é egoísmo. Isso precisa estar na mente de todas as pessoas que querem, de alguma forma, crescer, seja financeira, seja dentro dos negócios. A gente precisa ter essa frase gravada na nossa mente. Muitas vezes, quando a gente está tentando crescer, quando a gente está tentando evoluir, outras pessoas tentam colocar na nossa cabeça que crescer é pecado, que crescer é ganância, que crescer é egoísmo, mas não, nós estamos aqui para isso. Na live passada nós falamos sobre o profissional quarta-feira e falamos sobre 3 formas de prospecção. Dentro dessas 3 formas de prospecção nós separamos em relacionamento, produção de conteúdo e tráfego pago. Essas são as 3 formas que, seja você advogado, seja você contador, seja você dentista, seja você qualquer tipo de profissional, principalmente aqueles que vendem um serviço, conseguem prospectar um cliente. Nós estamos aqui numa sequência de lives, porque essa sequência de lives é uma continuidade de algo que nós estamos aqui em um treinamento. Eu, Emanuel, tenho esses papos com muita frequência com os meus advogados, que são os advogados que trabalham no Pacheco e Reis, e então decidir publicizar isso, ou seja, trazer isso para as redes sociais para que você possa também aqui compartilhar. E hoje nós reservamos o item 1 da aula passada, que é relacionamentos. Dentro de todas as formas estratégicas para prospectar cliente, a que eu mais gosto é relacionamento. Por quê? Porque não só é mais fácil, como também tem um prêmio muito maior. É mais fácil no sentido da prospecção, ela é mais antiga, então a gente tem mais fontes para estudar, para pesquisar, para aprender. Todo mundo, de alguma forma, já fez algum tipo de relacionamento. Todo mundo, de alguma forma, já sabe o que é relacionamento. Por quê? Porque quando a gente for falar de tráfego pago, tem gente que ainda não entende como que, por exemplo, o tráfego pago pode trazer clientes para o seu negócio. Ou como que a produção de conteúdo vai trazer clientes para o seu negócio. A gente vai conversar sobre isso. Produção de conteúdo é na quarta-feira que vem. Na verdade, quarta-feira que vem deve ser a única quarta-feira que eu não vou fazer live, porque eu estarei indo para Ubatuba. E aí, a não ser que as pessoas aqui deixem muitos likes e curtidas, porque eu vou ter que parar no meio da estrada para fazer uma live. E aí a produção de conteúdo. Nós estamos falando então de relacionamentos. Quando nós falamos de relacionamentos, eu gosto muito porque eu estou olhando aqui para o meu celular, para o Instagram e para o outro celular que grava para o YouTube. Então, se você está assistindo no YouTube, deixa um like, comenta. Isso é muito importante para mim, que está aqui disciplinarmente fazendo isso. Acende essa luz, por favor. Aí, agora ficou melhor. Todo relacionamento, ele precisa ser estratégica e intencional. Victória, quando a gente fala de relacionamentos, a gente tem que lembrar de estratégia, com quem você vai se relacionar. Isso não precisa mexer, não. Estratégia em relacionamentos. Não é fazer relacionamento com qualquer pessoa. Tem pessoa que não vale a pena. E você não vai conseguir construir relacionamentos dentro da sua casa, deitado no sofá da sua casa. Como que a gente constrói relacionamentos? A gente primeiro precisa sair de casa, sair do sofá de casa, seja jogando seu FIFA, jogando seu The Sims, no seu computador, no seu videogame, você não vai conseguir construir isso aqui. Essa é a primeira situação. Então, estrategicamente, a gente precisa pensar onde nós vamos construir relacionamentos. E onde, só para vocês desbloquearem aí dentro da cabeça de vocês, existem diversos lugares. Esse final de semana aí do carnaval eu fui num Clube Dom Pedro. Cara, lá as pessoas parecem família, elas se relacionam, elas vão lá. Esse é um lugar de fazer relacionamento. Eu jogo pôquer toda semana, lá é um lugar de fazer relacionamento. Eu gosto de jogar tênis, é um outro lugar onde eu consigo fazer relacionamento.
Eu tenho o grupo espírita da casa do não sei o que. É outro lugar para você fazer relacionamento. A igreja que você congrega e que você frequenta é outro lugar para você fazer relacionamento. Os porteiros do seu prédio são pessoas que você também vai conseguir fazer relacionamento. Eu adoro relacionamento com o porteiro, né? Porque o porteiro ele acaba falando com todo mundo e aí ele vai divulgar o meu serviço para todo mundo. Então, primeira coisa, construir relacionamento precisa ser estratégico. Quando eu estava começando, eu tinha uma estratégia de estar pelo menos 5 vezes na semana em lugares que estrategicamente me colocariam em conexão com pessoas que poderiam contratar o meu trabalho. Se você está começando hoje, comece a anotar e pense 5 lugares que você, não precisa ser na semana não, porque talvez você não seja tão obcecado quanto eu e não queira crescer tão rápido quanto eu. 5 lugares que você vai frequentar no mês. No mês, em 5 lugares, você vai estar nesse lugar. E quando a gente fala estar nesse lugar, é estar presente nesse lugar. E a gente vai falar sobre outras questões relacionadas à estratégia. E intencional. Quando eu falo intencional você intencionalmente está pensando que este lugar é estratégico para que você possa construir relacionamentos. Então, não estou dizendo assim, você vai no churrasco da sua família porque você foi convidado porque é o chá revelação. Não, esse lugar não é estratégico e intencional. Não que nesse você não vá fazer, nesse você vai fazer. O que eu estou dizendo é que você vai pensar em locais que você não estaria comumente porque você está ali para trabalhar. Segunda situação, nesse local você precisa criar conexões. Como que a gente cria conexões? Primeira coisa, primeiro passo, seja interessante. Gente, tem um monte de gente que é interesseiro. Eu odeio lugar que falam comigo. Vamos para um encontro de network. Eu falo, tá amarrado em nome de Jesus. Por quê? Porque no encontro de network só vai ter gente interesseiro. Eu quero um local de gente interessante. Gente que eu vou trocar ideia, gente que eu vou falar sobre política, gente que eu vou falar sobre qualquer lugar que você me vê. Você não vai me ver em um lugar onde estrategicamente e intencionalmente eu estou para construir relacionamentos, para criar conexões, e eu nunca vou falar que eu sou advogado. Por quê? Porque eu não quero te vender nada. Você que vai querer me comprar. Eu não quero sair enfiando o meu serviço goela abaixo de ninguém, até porque o meu serviço, propriamente dito, é algo que a pessoa precisa precisar. Mas isso também pode acontecer com o dentista. A princípio ele pode vender uma limpeza de dente, mas ele não precisa ficar falando isso o tempo inteiro, não. As pessoas precisam querer comprá-lo. E para querer comprá-lo, é interessante a gente pensar em criar conexões que sejam interessantes. Sabe aquele cara que você vai num churrasco, que você vai num lugar, que você fala assim, poxa, foi tão legal bater um papo com aquele cara entende de política, aquele cara sabe discutir Lula e Bolsonaro sem brigar, aquele cara sabe falar de investimentos, aquele cara sabe falar de futebol, aquele cara sabe falar de Fórmula 1, aquele cara... Isso é ser interessante. E para ser interessante, você precisa entender que é necessário ser interessante para o outro. Um hack de conexão que eu sempre utilizo sempre que eu estou estrategicamente e intencionalmente posicionado para vender o meu serviço em um determinado local, eu não vou falar que sou advogado, vou trocar ideias sobre vários assuntos, tentando ser o máximo interessante possível, e o hack está em conversar o assunto que seja do interesse daquela pessoa. Toda pessoa vai ter um hobby, um assunto que ela é doida. Quem anda de bicicleta, começa a falar com a pessoa que anda de bicicleta, começa a conversar com ela sobre bicicleta, pergunta como que é, como que começa, qual que é a bicicleta legal, como que você faz para começar. Mas o cara ele gosta de tiro. Começa a perguntar para ele sobre arma, começa a conversar. Por quê? Porque aí você é interessante. Não fique falando de você o tempo inteiro. As pessoas estão mais interessadas no seu próprio umbigo do que no resto do mundo todo. Então, não gastem tempo de vocês nos relacionamentos, principalmente aqueles estratégicos e intencionais, falando de você. Por quê? Porque aí você passa a ser o chato. Só fala de você, você isso, você aquilo. Não, aprende a falar dos interesses das outras pessoas. E se você não sabe conversar sobre o interesse, aprenda a fazer perguntas que mantenham essas pessoas envolvidas em um assunto com você. Essas pessoas que estão ali envolvidas com você, elas posteriormente terão você como uma conexão para uma futura resolução de um problema daquele serviço que você vende. Qual que é o problema que eu vendo um serviço? Eu vendo um serviço para problemas jurídicos. E aprendam,
no relacionamento, ser interessante é muito importante. Uma das coisas que eu também uso como hack dos relacionamentos é, pessoal, não fique esperando as pessoas indicarem o serviço de vocês. Indiquem os serviços dela. Se você está ali conversando com uma dentista, antes de você querer que ela contrate você, que ela indique você, seja interessante, seja proativo e fique atento às oportunidades que estão à sua volta, porque o dia inteiro você vai conversar com alguém, o dia inteiro você vai ter oportunidades de indicar o serviço de outra pessoa. Então, o que eu sempre fiz e sempre deu muito certo para o Pacheco Reis? Eu identifiquei pessoas que eram pessoas que eu gostaria de ter acesso ao network delas, à indicação delas, ao relacionamento que elas criaram, e aí eu comecei a falar como que eu vou fazer essa pessoa ganhar dinheiro através de mim. Porque aí eu estou sendo interessante, eu não estou sendo interesseiro, tá vendo? Eu não estou querendo que ela venha, não, eu estou querendo fazer ela primeiro ganhar, aí depois que ela ganhar, a consequência de eu ganhar é automática. Ah, ela é dentista, então como que eu vou fazer para alguém procurar o serviço dela? Ah, ela é fisioterapeuta, como que eu vou fazer para isso? Ah, ele é advogado, como que eu vou fazer um cliente chegar lá com a especialidade dele? E lembre-se, pessoal, não existe gente otária. Não ache que só a sua mãe fez filho esperto. Todo mundo é esperto. Hoje em dia, com as informações, com tudo que está disponível para as pessoas, você achar que nos relacionamentos existe alguém ali que é otário, que você vai passar a perna, que você... Não existe. Então, dentro dos relacionamentos, existem várias dicas que parecem óbvias, mas aqui eu preciso ensinar óbvio. Não chegue atrasado nos lugares, não seja o primeiro a chegar, não seja o último a sair, não seja o centro das atenções quando você não é o dono da festa, não coma o último pedaço de nada que você não pagou por isso. Nossa, parece óbvio, é óbvio. A sua mãe já disse isso pra você dentro de casa, né? Se não disse, talvez é porque você tem que estar aqui na live mesmo, porque com certeza você precisa aprender isso. E aí ser interessante é ser alguém que pode somar mais. Eu tenho várias e várias pessoas que me ligam simplesmente para trocar um assunto sobre direito. Por quê? Porque em algum momento ela entendeu que eu sou safo para isso, que ela pode confiar em mim com esse assunto, mas eu não cobrei nada, eu não esperei nada em troca. Mas por quê? Porque primeiro eu fui interessante. E não tratei essa pessoa como um produto. Porque às vezes você vai num ambiente de network, as pessoas te tratam como um produto, né? Elas estão ali pensando, o que eu vou te vender? O que eu vou te enfiar a goela abaixo? Parem com essa posição, parem com esse posicionamento. Seja o profissional que as pessoas querem ter por perto, não porque você vai vender o serviço. Porque uma hora vai acontecer. As pessoas que geralmente estão perto de mim, depois de entender que eu não estou ali na intenção de te empurrar nada goela abaixo, elas começam a querer comprar de mim. Eu falo que todo bom vendedor foi um bom paquerador. E aí, lembra na época de escola, na época que você era adolescente? Se um menino ficasse atrás de você o tempo inteiro, Victoria, o tempo inteiro tem um menino atrás de você querendo te beijar, o tempo inteiro. Ele fala para os outros, ele fala que você é bonita, ele fala que você vai criar irque do menino. Por quê? Porque ele é chato, porque ele está só sendo interesseiro. O menino queria de todo jeito ficar com você. Às vezes você até queria ficar com ele, mas ele foi tão chato que ele perdeu a oportunidade. Aí sabe aquele menino que sempre está na roda, que é legal, que faz todo mundo rir, que todo mundo gosta, que tem um prestígio no ambiente social, que é a escola, por exemplo, que nós estamos falando aqui? Todas as meninas queriam ficar com ele, aí você acaba querendo ficar com ela também. Isso é muito importante na construção de relacionamentos. Quando nós estamos falando do relacionamento que vende serviços jurídicos, precisam ser relacionamentos estratégicos, intencionais, que criam conexões e que sejam conexões interessantes. Essa é uma lógica do relacionamento que vende. Relacionamentos estratégicos e intencionais que criam conexões interessantes. Pacheco Reis, que está assistindo aí, coloca essa frase aí. Quando nós falamos de relacionamentos que vendem, os relacionamentos precisam ser estratégicos e intencionais, criando conexões interessantes. Esse é o tipo de relacionamento que vende. Não ache que você vai entrar num grupo de relacionamento pagando horrores para que você esteja no grupo de relacionamento e que você vai simplesmente vender. Não, talvez aquilo ali te facilite um caminho, por quê? Porque você não sabe fazer relacionamento fora do grupo. Ah, então você tem que pagar e está tudo bem em relação pagar em relação a isso. Mas é possível criar esses relacionamentos em qualquer lugar.
Hoje, você já foi visitar alguém, você já foi conversar com alguém? Nós falamos lá atrás, em uma das lives, que para mim foi uma das mais legais, que eu disse sobre a criação de relacionamentos através das redes sociais e do Facebook. O Facebook é uma rede social que tem pessoas mais sênior, no sentido de idade, que são pessoas que, em regra, têm mais oportunidade, chance, dinheiro e problemas na vida, que vão necessitar de, por exemplo, um advogado. E aí lá nós falamos sobre enviar um parabéns para as pessoas que estão fazendo aniversário. O que é isso? Criando um relacionamento estratégico, intencional, com uma conexão interessante para a pessoa. Se você não está criando relacionamento com as pessoas, os outros passos, que são criação de conteúdo, tráfego pago, esquece. Até porque, olha só, quando eu criar um conteúdo aqui, eu trago essa pessoa para ter um relacionamento comigo. Quando eu criar um tráfego pago, eu trago pessoas para que tenham um relacionamento comigo. Se eu sou o cara que acha que está no Olimpo e que as pessoas simplesmente vão me contratar porque eu sou bonito, porque eu sou forte, porque eu sou rico, porque eu sou sei lá o quê, você não tem ideia do que você está fazendo, porque você está fracassando. Você vai fracassar na sua expectativa de transformar leads em clientes. O lead, que é aquele cara que vai vir pelo tráfego pago, que vai vir pelo reels orgânico que você vai fazer na criação de conteúdo, se você não consegue se relacionar com ele a ponto de ele entender que você é o profissional adequado para resolver o problema dele, e isso é relacionamento, porque relacionamento, a gente está falando aqui de algo que é muito legal, que é o relacionamento fora das redes sociais, né? Esse, para mim, é o único capaz de vender serviços high ticket. Eu, se fosse fisioterapeuta, eu não estava ou não estaria pensando em só criar conteúdo, porque ali eu vou vender o meu serviço com o preço que todo mundo vende. Ali a concorrência é muito maior. Agora, quando eu crio relacionamento, criando confiança, criando identificação, criando ali formas do meu cliente entender que eu sou mais interessante, eu consigo subir o nível. E aí, subindo o nível, eu subo o ticket, eu subo o valor que eu posso cobrar, e isso para mim é muito caro. O que é muito caro? Cobrar mais caro em um serviço. Porque aí eu atendo menos gente e ganho mais dinheiro com isso. Então, hoje, nós falamos aí, tem algumas dicasinhas, se você perdeu alguma aqui e quer reviver isso, tá lá no Instagram, nós vamos deixar lá salvo para você. O Otávio, ele colocou aqui, a rede de relacionamento deve te levar até pessoas que naturalmente você não chega. Grupo de relacionamentos não necessariamente te levarão a essas pessoas, portanto, onde procurar essas pessoas? Otávio, eu não sei se foi uma pergunta ou uma afirmação, eu acho que vem de uma afirmação e depois uma pergunta, que eu acho muito interessante. Nós estamos a 3 contatos de qualquer pessoa. E geralmente, quando eu quero chegar a uma pessoa, eu vejo ou eu estudo uma pessoa que tenha acesso livre a essa pessoa e começo a ser interessante para esse meio do caminho. Exemplo, eu gostaria de chegar em um empresário X aqui de Juiz de Fora, que eu tenho certeza que o meu trabalho seria um trabalho que seria dedo no nariz. Sabe aquele que encaixa direitinho para ele? E eu sabia que ele tem um contador que ele respeita muito, que ele gosta muito e que era um contato disponível para mim no Instagram. Então eu comecei a seguir o cara, comecei a trocar ideia com eles no direct, comecei a interagir em relação ao que ele fazia sendo interessante, olha, criando conexão no conteúdo dele. O conteúdo dele que é interessante, falando sobre aquilo que ele criou, aquilo que ele fez. E aí, em algum momento, ele entendeu que eu era um cara que era interessante e que era interessante ter um relacionamento comigo, onde eu criei a conexão. Tendo criado a conexão dessa forma, quando eu tive a oportunidade, e né, essa oportunidade às vezes ela é milésimos de segundo, eu falei com ele, cara, você tem um cliente que eu sou doido para atender. E o dia que eu tiver a oportunidade, eu queria que você me colocasse lá. Dito e feito. Não é assim, não. Aqui, Otávio, eu tô te ligando aqui porque você conhece o fulano de tal, você consegue me colocar lá para uma reunião? Não. Cold call, reunião fria, é a chance de você mais queimar relacionamento que existe. Não faça isso. Quando você faz isso, você queima o relacionamento, porque aquela frase que dizem assim, você só tem uma... a primeira impressão é que fica, ou você só tem uma chance de criar uma primeira impressão, ela é muito verdadeira. Então, não desperdice chances de criar uma boa impressão na sua primeira conversa. E na sua primeira conversa, você é o cara interesseiro, ah, meu amigo, aqui, eu tô precisando disso. Não, cara, você nem ofereceu nada pro cara ainda, você nem foi um cara interessante, você nem criou a conexão ainda.
Então, se eu, Emanuel, estivesse na intenção de entrar em um determinado grupo ou acessar uma determinada pessoa, eu procuraria ser interessante para as pessoas que estão marginais, no sentido de estar à volta, às margens dessa pessoa, criando um relacionamento com ela antes. Como que faz isso também? Aqui eu tenho 15 minutos e a gente já acabou, mas ser pontual, ser confiável, ser um cara organizado. Capital moral. O que é capital moral? Você não vai encontrar falhas morais dentro do meu relacionamento com uma determinada pessoa. Então isso é muito importante. Você pode ouvir de mim um monte de coisa aí, ele é metido, ele é isso, ele é aquilo, mas assim, você nunca ouviu falar e não vai ouvir falar, ele me roubou, ele pôs a mão em coisa errada, ele fez isso. Não tem. Isso é muito importante. Então, obrigado aí pela pergunta, foi bastante pertinente para a nossa live. Pessoal, na próxima live, eu não tenho certeza se vai ser na quarta-feira, mas aviso para vocês porque eu estarei na estrada, estarei indo para Ubatuba em uma audiência na quinta-feira, então na quarta eu estarei na estrada, mas vou fazer o possível para ter aí uns minutinhos com vocês para a gente falar sobre criação de conteúdo. E criação de conteúdo não é esse negócio chato de você ficar fazendo reels falando o que você vende para os outros. Isso não vende. A gente vai falar sobre como eu, Emanuel, advogado, tenho 10 mil seguidores aí, agradeço a todos esses seguidores, mas rentabilizo esses seguidores sem vender nada nos stories. Não vendo nada nos meus stories, não vendo curso, me tornei milionário sem vender curso. E como que eu fiz isso? Como que eu criei relacionamento com a minha audiência através de criação de conteúdo? Um abraço, valeu, até quarta-feira que vem.